Filipenses capítulo 1, versículo de número 4. Confesso que eu não ia dar a palavra hoje, né, Filipenses. Tinha até comentado já com o Weber, porque esse texto ele é muito especial. O texto que nós vamos entrar agora, ele é especial demais. Ele é muito maravilhoso. Ele tem muita coisa para ser falada. E eu estava até com temor um pouco de ensinar sobre ele. Eu queria passar mais algumas semanas meditando nele, mas eu estou com muita vontade de falar sobre ele. Filipenses capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Diz assim: fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Amém? Podem sentar. Como eu não queria trazer essa palavra, eu vou ser bem breve naquilo que eu quero falar. E como vocês sabem, nós estamos estudando Filipenses, estamos falando sobre o exemplo de uma amizade cristã. Na introdução da carta, eu falei em Filipenses 4, versículo 9, que essa carta era uma das cartas para nós olharmos para o que o apóstolo Paulo fez e imitarmos para que a presença de Deus fosse com a gente. E agora nós estamos vendo o exemplo do apóstolo Paulo. E depois do apóstolo Paulo falar que ele é escravo de Cristo, aos santos em Cristo, desejar graça e a paz, depois dele falar que se lembra dos filipenses, que ele agradece a Deus pela vida dos filipenses, ele chega nesse texto. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque ele fala sobre oração. E hoje foi falado tanto sobre oração, que me deu essa vontade de falar. E esse exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo que ele dá aqui, que é uma verdadeira amizade cristã, uma amizade que Deus quer que você seja, um amigo que Deus quer que você tenha, um amigo que Deus quer que você seja, é um irmão ou um amigo que ore, que tenha vida de oração. É o que está mais claro no texto. Quando o apóstolo Paulo vai dizer para eles que ora por eles, o apóstolo Paulo está falando isso como se fosse algo precioso, como se fosse um grande presente, como se fosse uma grande coisa. Não é aquele tipo de frase que alguém está completando um ano, né? E aí alguém chega para ele e diz: irmão, não posso te dar nada, eu só posso orar por você. Como se a oração fosse uma coisa que valesse menos que um presente. E aqueles que presenteiam nem tocam no assunto de oração, porque já que estão dando alguma coisa, eu preciso falar de orar. Paulo não está falando aquela oração simplesmente por falar. Na cabeça de Paulo, a oração é preciosa. A oração é valorosa demais. Tanto é que ele não fala primeiro do coração. Ele fala do coração no versículo 7. Paulo não fala primeiro que sente saudade. Ele fala lá no versículo 7. Paulo ele não vai falar primeiro que se lembra dele nas aflições, nas alegrias. Não. Isso tudo é valioso para a amizade. Irmãos, é valioso você ser um amigo que tem saudades, um amigo que guarda as pessoas dentro do seu coração, um amigo sincero, mas mais valioso que tudo isso é você orar. É você ser um amigo que ora. Isso está acima de tudo e de qualquer coisa numa amizade cristã. A amizade cristã que vale a pena, a amizade cristã que verdadeiramente é maravilhosa, que Deus quer que nós tenhamos, são amigos que andem com Deus, que caminhem com Deus, que conversam com Deus, amigos que sabem quem Ele é, amigos que estão andando com Ele, que falam com Ele, que escutam a Ele, amigos que nós podemos olhar e dizer, são homens de Deus. Por quê? Porque caminham com Ele. A verdadeira amizade é essa. Irmãos, um amigo que não ora, eu vou entrar nesse assunto mais detalhadamente depois, mas ele não pode fazer nada por nós. Sabe por que precisamos de amigos que oram? Porque amigos que oram são aqueles que reconhecem que não podem fazer nada, mas Deus pode. E por isso eles oram. Porque se eles não podem fazer nada, Deus vai fazer. Deus pode trabalhar. Por isso eles se colocam de joelhos. Porque se eles não podem avançar a igreja, Deus pode. Se eles não podem estar na presença do amigo, Deus pode. São amigos que entendem que a presença de Deus é mais valiosa. E que o poder de Deus é mais valioso. E que uma conversa com Deus pode fazer mais coisa do que uma notificação do Facebook. São amigos que sabem quem Deus é. Paulo está preso em Roma. Paulo não pode fazer nada por eles. Paulo pode mal escrever uma carta de 4 capítulos para enviar. Eles têm que esperar 3 meses até a carta chegar lá, que era a distância de Filipos para Roma. Mas Paulo orava. Mas Paulo sabia que se Paulo está preso, Deus não está preso.
Que se Paulo não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. Que Deus é quem pode fazer algo. Por isso ele diz, eu não posso estar aí. Sinto saudade de vocês, mas uma coisa eu faço, eu oro. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, ele vai dizer que guerreia em oração por eles. Eu guerreio em oração. Eu faço guerra em oração. Romanos capítulo 16, ele vai dizer, juntem-se a mim nesse combate em oração. Efésios capítulo 6, ele vai falar para nós orarmos por todos os santos. Esse homem entende o que é oração dentro de uma amizade. Ele sabe, se eu não me engano, no versículo 19, no capítulo 1, ele vai dizer, porque eu sei que isso vai me dar salvação, a oração de vocês e o Espírito de Jesus Cristo. E o que me impressiona é ele botar a oração antes do Espírito de Cristo. Por quê? Porque é pela oração que o Espírito de Cristo age. A oração é que pode fazer algo. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem nada para dar para o seu amigo. Você não pode mudar a ele. Você não pode mudar a história dele. Você não pode vencer o pecado dele como não pode vencer o seu. Você não pode convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode resolver os problemas da casa dele, ainda que você queira. Mas Deus pode. Deus pode. É isso que vai levar um amigo a orar. É quando Daniel ficou sabendo que todos iriam morrer. E ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quê? Para poder se reunir em oração, para clamarem a Deus, porque Deus poderia livrar. Não era Sadraque, Mesaque e Abednego que ia livrar ele. Daniel não ia desabafar para os amigos dele, sem os amigos dele fazer nada. Irmãos, nós temos amizades que a gente acha que desabafar é o suficiente. Eu chegar pro web e contar como é que eu tô, eu tô mal, eu tô isso, e depois eu acho que saiu legal, não muda nada. Desabafo não muda nada, muda dentro de você, mas não resolve o problema fora. Desabafo não tira o pecado, desabafo não te dá santidade, desabafo não faz isso. Se ele apenas te ouvir e for apenas um amigo, onde você tem um ombro a reclinar, mas não tem um joelho para interceder, ele não vai poder fazer nada por ti, a não ser te ouvir. Mas se ele for um amigo como Sadraque, Mesaque e Abednego, que como Daniel chegou para eles e contou que o rei havia mandado matar todos os sábios, e eles se fecharam numa casa durante a madrugada, e os 4 se colocaram de joelhos, não com a cabeça no ombro do outro, mas com a cabeça no chão, com o rosto em terra, orando para Deus, aí sim as coisas acontecem, Deus se revela e muda a situação. Porque a oração é que muda as coisas. A oração é que faz as coisas. Por isso os amigos oram. Por isso os amigos intercedem. Por isso a vida da oração é a amizade, é o amor, é a confiança que Deus pode fazer algo. É como Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, o diabo me pediu para cirandar a tua alma, para acabar contigo, mas eu intercedi por você. Foi isso que eu fiz, eu intercedi, eu orei. Tiago 5 vai dizer que a oração de um justo confessa os pecados uns aos outros. Por quê? Porque a oração de um justo não confessar o pecado. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Onde estão amigos que oram, que entendem que não adianta ouvir, que não entendem que não basta inclinar o peito, que entendem que não basta apenas dar o seu tempo no Facebook, no bate-papo, não. Amigos que sabem que quando ele desliga o bate-papo, você precisa ir a Deus em oração, até que Deus faça alguma coisa, até que Deus levante ele, porque só Deus pode fazer isso. Precisamos orar, e se não entendemos que somos pobres de espírito, se não entendemos que somos fracos, nós não vamos orar. Sabe, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Como? Lançando sobre ele as vossas ansiedades. A forma de nos humilharmos, sabe como é? É quando nós entregamos o jogo e dizemos: eu não posso fazer nada. É a forma que você reconhece que é fraco. Agora, cristãos que não colocam as coisas diante de Deus, cristãos que não colocam as dificuldades diante de Deus, esse cristão não se sente fraco, ele se sente forte. Ele acha que pode resolver. Ele ainda não foi humilhado o suficiente. Ele ainda não foi fraco o suficiente. A falta de oração nossa não é a nossa pobreza de espírito. É nós nos acharmos fortes. Porque os pobres de espírito são diferentes. Eles são aqueles que reconhecem que não podem fazer nada, que precisam de um Deus, que não podem mudar a vida de ninguém e precisam orar. São aqueles que reconhecem que estão distantes, talvez um em Roma e o outro em Filipos, mas que sabem que se Deus agir, Deus onipresente, um Deus que está sempre lá, as coisas podem acontecer. Irmãos, o seu amigo não precisa de você, ele precisa de Deus. E você só vai ser uma boa amizade se você der Deus para eles. Se você entregar Deus para eles. Dê a sua presença e logo ele vai ficar sem a sua presença, porque você vai embora. Dê as suas melhores conversas, depois vai dormir e ele vai perder toda a conversa.
Dê para ele o seu tempo conversando, dê para ele o seu tempo matutando, brincando, e toda aquela brincadeira vai se desfazer na primeira tribulação que vier. Mas dê a ele, pela oração, a presença de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus, e na primeira tribulação que vir, ele vai se manter firme. Por quê? Porque você estava orando, porque você estava intercedendo, você estava guerreando para que ele se mantivesse firme. Irmãos, nós fazemos amigos, nós mantemos amigos firmes e fortes, é pela oração. Por isso, crie amizades que oram. Outra coisa, não apenas porque é somente Deus que pode fazer isso, espero ter deixado isso bem enfatizado, mas porque a oração e a intercessão é a melhor forma de mostrarmos o nosso amor para com eles. Como eu falei, foi a primeira coisa que Paulo disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. No versículo 3 ele está agradecendo, mas no versículo 4 ele está intercedendo. No versículo 3 ele está diante de Deus, no versículo 4 ele continua diante de Deus. Ele não é o tipo de amizade que só agradece a Deus pela tua vida, mas nunca abre a boca para orar. Ou se não fosse você na minha vida, mas nunca intercede. Não, Paulo ele sabia que o verdadeiro cristão ele se mantém lá. Não adianta eu estar aqui na frente de vocês em nome de Deus, mas não estar diante de Deus no nome de vocês, orando por vocês, rogando por vocês. Não adianta. As coisas não mudam, é porque muitas de vezes nós não oramos. Nós reclamamos dos nossos amigos em pecado porque nós não temos coragem de orar por eles, nem 5 minutos, e queremos reclamar, queremos achar ruim, como se eu fosse mudar ele, como se eu pudesse mudar. Mas se eu não dobro o joelho, se eu não oro, se eu não intercedo, como é que eu quero que haja mudança? Jeremias vai perguntar: pode por acaso o leopardo tirar as suas pintas que ele tem? Pode ele tirar as manchas que ele tem no seu corpo? Porque se ele puder, então os homens também poderão apagar os próprios pecados. Não, nós não podemos, mas o sangue de Cristo pode. Pela oração, Paulo diz: eu sei que isso vai me dar salvação. Talvez o problema com seu amigo ainda é porque você não ora por ele. Eu sei que você está conversando, eu sei que você pode estar aconselhando ele, eu sei que vocês abrem a Bíblia e mostram dentro da Bíblia, eu sei de tudo isso, eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que você manda vídeo no YouTube para ele assistir, eu sei que você manda uma boa canção, convida ele para vir para a igreja, isso é maravilhoso. Mas irmãos, a batalha vai muito além disso. Você acha que uma conversa que vai mudar o coração de alguém, se Deus não agir, se Deus não fazer? Eu sei que é a palavra de Deus, mas irmãos, a palavra de Deus, ela vem pela oração. O poder da palavra, ela vem por uma vida de oração. Ou você não conhece pessoas que conhecem tanto de Bíblia, mas não tem vida de oração? A vida é horrível. O que adianta ela ter conhecimento se ela não conhece a Deus? O que adianta o conhecimento da palavra de Deus sem o conhecimento do Deus da palavra? Somente sermões não bastam. Somente mensagens falando não basta. Precisamos fazer mais. Precisamos lutar. Precisamos interceder. Precisamos orar. Precisamos lutar em oração para que Deus faça algo, para que Deus trabalhe. Como Jó no capítulo 1, no versículo 5, ele dizia: eu sei que meus filhos blasfemaram contra Deus. Então ele se levantava para quê? Para orar. Você já parou para pensar? Se ele achava que os filhos dele tinham blasfemado contra Deus, tendo festa, tendo riquezas, tendo uma vida próspera, o que seria desses 10 filhos se não tivessem morrido? O que eles iriam fazer quando vissem Jó na lama, na pobreza? Se com riqueza eles blasfemavam, o que eles poderiam fazer quando não vissem mais nada daquilo que eles gozavam? Como seria? Seria terrível se a própria mulher dele falou aquilo que os filhos dele falariam. Mas pela providência de Deus, os 10 filhos dele, Deus sabe o porquê, Deus permitiu ir. Os 10 filhos, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mas Jó orava, Jó intercedia. Ele confiava que pelo poder da oração, que é pela oração que as coisas aconteciam. Irmãos, sejam amigos que oram, amigos que de fato façam valer as coisas, amigos que de fato mudem as coisas, não apenas ouvindo conversa, mas orando, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa. Isso é a forma de você mostrar amor, é você orar. Não existe um amor maior do que esse. O próprio Jesus fala que o amor maior é ele se entregar naquela cruz. E foi naquela cruz onde, no meio daquele amor, no meio daquela entrega, ele levou os olhos ao céu e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi naquela agonia que a oração de intercessão pelos pecadores foi proclamada. Foi naquela cruz que ele se colocou diante dos homens para orar, para interceder. E o ladrão da sua direita, da sua esquerda, não sei qual foi, ouviu aquela oração. Deus atendeu a oração de Cristo e ele foi convertido.
quando viu que apesar das blasfêmias, aquele homem estranhamente chama o Deus de Pai, estranhamente confia os pecadores nas mãos dele, estranhamente está sendo fiel até a morte, e ele abre os olhos e diz, não, esse está morrendo como rei, esse é rei, esse tem um reino, e ele olha para ele e diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, pela oração de Cristo. Se não foi pela oração, me explique Lucas 23, onde primeiro Jesus ora, depois o ladrão se converte logo em seguida. Isso é glorioso demais. Irmão, a oração é aquilo que é mais maravilhoso. Promessa de Deus, uma das promessas que Cristo fez por nós, na verdade, é que Ele iria continuar intercedendo por nós. Não rogando como se o Pai não quisesse fazer nada, mas ali juntamente com o Pai, rogando ao nosso favor, intercedendo por nós, não como alguém suplicando, mas como o Rei que ordena, porque Ele é Senhor em Cristo, como o Rei que faz as coisas. Se o nosso Senhor da salvação ora por nós, se o apóstolo Paulo ora pela igreja, talvez foi esse o segredo de tantas igrejas serem firmadas, sejam firmes, enquanto Paulo estava dirigindo, porque ele era alguém que orava. Porque isso não pode dar certo com a gente. Isso vai dar certo com a gente. Por isso orem. Essa reunião de oração era para ser a mais importante. Era aqui que a nossa semana tinha que ser sustentada. Era aqui que nossa semana tinha que ser vencida. Era aqui onde a gente podia se reunir orando, sabendo que Deus ia salvar, sabendo que Deus ia transformar. Antes de qualquer culto, antes de qualquer ação, era aqui nas consagrações que deveríamos orar e interceder, sabendo que Deus ia fazer alguma coisa, sabendo que Deus pode operar alguma coisa. É aqui que a nossa fraqueza pode ser exposta e o poder de Deus possa ser manifestado em vasos de barro para que a glória seja dele. É aqui. Por isso, irmãos, foi apenas o que eu queria falar sobre oração, com relação à amizade, nesse texto. Que nós possamos um dia ser e entender que nós não podemos fazer nada pelos nossos amigos, mas Deus pode fazer tudo. Então, corramos a Ele. Enquanto há tempo, corramos para que Ele faça alguma coisa. Corramos para que Ele possa trabalhar na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, na vida daqueles que nós podemos chamar de amigos, onde o caminho estreito pode ficar mais alegre, onde a cruz pode ser melhor carregada, onde o sorriso deles pode refletir aquilo que Deus fez por nós. Que nós possamos valorizar nossos amigos diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade